Bem-vindo a mais um vídeo. E atendendo a pedidos, eu vou apresentar hoje um conteúdo prático. Se você quer ver a sua empresa decolar, fica comigo e saiba como. O meu nome é Silvana Menezes, eu sou contadora, sou especialista em finanças e sou CEO da De Valores Gestão Financeira. E o nosso assunto agora é sobre plano de negócios. O que eu vou entregar para vocês aqui, eu não vi em nenhum vídeo no YouTube. Muitos falam sobre cada etapa, mas nenhum constrói uma planilha do zero, como nós vamos fazer aqui. Eu vou trazer para vocês baseado no conceito, no e-book do Sebrae, tá? O Sebrae, para quem não sabe, né, é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. Ele é uma instituição dedicada ao desenvolvimento, né, das empresas, e o objetivo principal do Sebrae é oferecer capacitação, orientação, consultoria para empreendedores e pequenos empresários, né, ajudando-os a se desenvolver as suas habilidades aí e melhorar a gestão dos seus negócios. E também, claro, aumentar as suas chances, né, de competitividade no mercado. Eles oferecem uma ampla gama de serviços, né, como cursos, workshops, consultorias, informações sobre o mercado, acesso a crédito, entre outros. E nós hoje aqui vamos elaborar um plano baseado num material do Sebrae, disponibilizado por eles, que eu vou anexar aqui na descrição do vídeo, né, compartilhar com vocês. Mas como nós já falamos, né, em vídeos anteriores, né, em outros conteúdos também, nós falamos da importância do planejamento. E o que a falta dele, né, afeta no sucesso da sua empresa, né? Então, assim, conhecemos as estatísticas, né, quanto à taxa de mortalidade das empresas no Brasil, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, é essa estatística que nós não queremos que você faça parte. As empresas do Brasil, né, elas enfrentam desafios enormes, né, com carga tributária elevada, com burocracia excessiva, com a falta de acesso a crédito, né, e muita dificuldade aí para as empresas se manterem competitivas aí no mercado. Mas o brasileiro é muito criativo, né, e muito resiliente. Mas, claro, né, com um bom planejamento, as chances aumentam significativamente. Então, nós vamos, nos minutos seguintes, mostrar como fazer esse planejamento na prática. Eu vou compartilhar aqui uma planilha em Excel bem simples e eu não vou entregá-la pronta para vocês. Nós vamos fazer juntos, vamos construir assim sem muita complexidade, tá? Então, se você tiver familiarizado com o Excel, né, ou se você tiver um conhecimento maior e queira complementá-la, né? Eu vou fazer aqui da forma mais simples possível, mais básica possível, com o objetivo de realmente educacional, né? De atingir um público aí, né? Que muitas vezes não tem tanto conhecimento em Excel. Mas quem tiver, fique à vontade, né? E explore aí todos os recursos que a ferramenta propicia. Uma outra coisa também, você vai encontrar aí na internet planilhas prontas. Tá? Existem planilhas lindas aí na internet, né? Mas eu não recomendo a utilização. Principalmente se você não tem um conhecimento muito avançado da ferramenta. E também porque o plano de negócios, ele é uma coisa única. Ele faz, a construção dele faz parte, né, do planejamento do negócio que você está constituindo. Então, quanto mais você se envolver em cada detalhe, melhor será o planejamento. Então, eu peguei aqui o sumário executivo, né? Ele é dividido em 1.1, que a gente vai passar aqui, né? Abrir as abinhas. Aí o 2, que é a análise de mercado, né? Então, tem o 2.2, 2.3, o 3, que é o plano de marketing, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir todas as abinhas aqui com relação a cada um dos itens, até chegar lá a abinha da demonstrativo de resultado, né? E também aqui, né, da avaliação estratégica e da análise SWOT, tá? Então, abrir essas abinhas, uma a uma, você faça aí como você achar melhor, né? E o sumário executivo,
ele, apesar de ele ser o primeiro, tá? Ele é o último que a gente vai preencher. Primeiro, nós vamos começar aqui a preencher, né, o 1.1. Então, no decorrer dessa elaboração, nós vamos navegar entre essas abas, tá? Tem horas que a gente vai ter que voltar para uma aba anterior, buscar uma informação e ir para a aba seguinte, tá bom? Então, eu vou agora, então, começar a falar uma por uma aqui. Vamos lá, então. Aqui no 1.1, então, você vai fazer o resumo dos principais pontos do plano de negócio, né? O que é o negócio? Por exemplo, vamos escrever aqui que seja uma cafeteria, como eu falei, né? Uma cafeteria. Né? Quais são os principais produtos? Aí você vai botar o café, o chá, né? E por aí vai. Quem são seus principais clientes? Né? Aonde que a empresa está localizada? Qual o montante do capital investido? Esse você não vai saber ainda, porque você só vai saber depois que a gente levantar. Então, esse aqui é um que você não tem condições de preencher ainda, né? Qual será o seu faturamento mensal? Também não temos ainda esse valor, vamos esperar. O lucro também não temos. Em quanto tempo você quer que esse capital retorne? Você só vai saber lá na última aba, em quanto tempo. Então, a gente passa essa aqui e vai seguindo aqui a próxima, tá? Então, a próxima já são os dados complementares, são dados dos empreendedores, né? A sua experiência profissional e atribuições, né? Lembrando aqui a importância de você escolher sócios, né? Da responsabilidade aí de você escolher pessoas que estejam realmente em sintonia. Então, você vai botar aqui o nome do sócio 1, o sócio 2, e por aí vai. A formação dele, né? Qual vai ser o cargo, é muito importante que os papéis dos sócios, né, estejam bem claros desde o início da operação, tá? Então, aqui, eu não vou escrever tudo aqui, né? A gente teria que pensar em algo fictício, enfim, né? Acho que não vai ser muito produtivo a gente ficar preenchendo isso. Mas eu chamo atenção aí, né, para a importância também dessa questão da definição dos papéis. E é aqui nesse início que você já começa a fazer isso, tá? Os dados do empreendimento. Então, digamos, né, que você já tem aí o nome da empresa, que você já tenha um CNPJ, você já vai preencher aqui. Isso é muito importante, isso vai compor depois lá o sumário executivo, tá bom? O 1.4, você vai falar da missão da empresa, né? O que é e como fazer. Então, a missão da empresa, eu escrevi aqui, né, para a gente reforçar essa questão, esse conceito, né? É o papel que ela desempenha na sua área de atuação, né? Um exemplo aí, falando de uma cafeteria, né? Essa cafeteria, a missão dela, a razão dela existir, né? É qual? Né? Para que ela possa, né, levar uma alimentação saudável, né, um momento de descontração, enfim, ela vai ter lá a missão dela, né, de ponto de partida, né? Que vai dar rumo aí ao negócio. O que é o negócio, né? Quem é o consumidor, né? E qual é o valor que você vai agregar para esse consumidor? E o que é importante, né, para os empregados, fornecedores e sócios aí da comunidade, tá bom? Então, tudo isso você vai construindo aqui nesse 1.4 e, claro, aqui é apenas sugestão, você pode adicionar outros itens também. Então, qual é o setor de atividade? Né? Então, qual setor? Falamos ali da cafeteria, é um comércio na alimentação, né? E por aí vai, mas poderia ser uma agroindústria, uma indústria, prestação de serviço, tá? Então, aqui você também vai definindo o setor. Por quê? Esse plano de negócio, ele não tem só finalidade interna, tá? Ele pode servir também para você apresentar para um investidor, né? Para você apresentar para uma pessoa externa. Então, ele tem que ter todos os detalhes. É óbvio, né? Se eu estou abrindo uma cafeteria, é óbvio que ela é do ramo aí do comércio. Mas não, aqui a gente tem que realmente botar tudo no papel. Tudo, tá? A forma jurídica. Então, nós também falamos, né, em vídeos aqui, sobre a formalização legal, os tipos de jurídicos, né, que nós temos aqui. Aqui tem alguns exemplos, o MEI, o empresário individual, né, a sociedade limitada. Já seguindo, né, na mesma linha aí para 1.7, enquadramento tributário. Então, você vai conversar com o seu contador, você vai definir.
tanto 1.6 como 1.7, tá? Enquadramento jurídico e enquadramento tributário. Se a sua empresa vai começar pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido, então pelo lucro real. E isso tudo também, talvez nesse ponto aqui, você ainda não tenha condições de resolver. Agora, quando você já souber o seu faturamento, né? Já tiver todo o plano de negócio, você vai voltar aqui nessa aba, vai conversar com o seu contador e vai preencher aqui, né? Para ver qual é o melhor dentro de todo esse cenário, né? Qual o melhor regime tributário que a sua empresa vai se enquadrar, tá bom? O 1.8, então, também é o capital social. Então, esse aqui também é um que a gente não sabe ainda, tá? A gente ainda não tem essa informação, porque a gente vai levantar mais para frente qual vai ser o investimento inicial, né? Para a gente, qual vai ser o nosso capital de giro. Então, mais para frente, nós vamos voltar aqui. Eu até anotei preencher após o levantamento do valor investido, do investimento inicial e dos custos fixos, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Ok, mas uma vez que você tem tudo isso organizado em abas, você não vai esquecer. Você vai ter que voltar aqui para preencher, tá? A mesma coisa a fonte de recursos. Né? Digamos que a gente calcule aqui que a gente vai precisar de 200 mil, né, para esse investimento. Aí você fala assim, não, eu só tenho 150. Então, 150 vai ser recursos próprios dos sócios e mais 50 vai ser recursos de terceiros, e daí vamos ver também qual vai ser essa fonte, enfim, né? É apenas um exemplo, mas a gente não vai preencher isso aqui ainda, né? A gente só vai ter condições de preencher também mais lá na frente. E tudo isso aqui vai compor depois o sumário executivo, tá? Mas o sumário executivo que eu falei é o último a ser preenchido. Você vai trazer parte dessas informações e mais um pouco aqui para esse sumário. A ideia é que o sumário realmente seja um resumo de tudo. Agora, já falando de análise de mercado, né? Aqui nós temos, então, alguns pontos que eu destaquei aqui por escrito, tá? Então, o estudo do cliente. O primeiro passo, né, é você identificar as características do cliente. E veja, isso aqui não é fácil de ser feito. Você pode fazer uma pesquisa, você pode contratar uma empresa de marketing para fazer, você pode fazer algumas visitas, né, nas redondezas, tentar entender, né, os seus clientes. Às vezes, assim, N maneiras de você fazer essa análise de mercado, tá? Enfim, e você vai ter que encontrar uma forma aí de fazer, e não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, tá? Você vai definir se são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, se são pessoas físicas, qual é a faixa etária, se é mais homem que mulher, né? Enfim, esses critérios aqui você também determina, né? Qual é o trabalho, quanto ganham, qual a escolaridade, né? No caso, pessoa jurídica, que é o meu caso aqui, eu só atendo pessoa jurídica, então qual é o ramo, né? Quais são os produtos, que tipo de produtos que essas pessoas oferecem, eu, né, tenho um determinado nicho aqui que eu atuo, né? Qual é o número de empregados, que já vai estabelecer aí a quantidade, né? Em que localidade que essas empresas estão, qual é a capacidade de pagamento, enfim, existem várias maneiras. E o segundo passo aqui é identificar interesses e comportamentos, né? Qual a quantidade, qual a frequência que as pessoas compram esse produto, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo que é consultor imobiliário e ele disse que as pessoas trocam de casa 2 vezes na vida, né? Então o produto dele, né, tem uma frequência aí bem, né, ampla, né? Já pessoas, por exemplo, trocam de telefone, de aparelho de smartphone hoje, né, todo ano. Enfim, então dependendo do produto, né, ele vai ter essa questão aí do tempo, né? E quanto que as pessoas pagam atualmente, né, por esse produto ou algo similar. Então, você vai começando a entender aí, né? Esse aqui é apenas um roteirinho, né? Mas a ideia é que você entenda a fundo o seu mercado. Né? Então, também identificar o que leva as pessoas a comprar, né? O que vai motivá-las a comprar o produto de vocês. Né? O preço, a qualidade, o prazo de entrega, o prazo de pagamento, o atendimento. São vários desses quesitos, né? Quais, né, são os mais importantes, você tem que identificar. E também
né? Aonde estão os seus clientes, né? Como é que você vai fazer para buscar esses clientes? Você vai para uma loja de rua, né? Você vai vender online, eles estão online, em qual estado, em todo o país, em outros países, enfim, né? E como que seus clientes vão encontrar você facilmente, né? Eu lembro de um cliente que ele queria abrir uma nova filial, uma academia de ginástica, né? E ele me contratou e eu ajudei ele numa pesquisa com relação à localidade, né? Então, eu visitei muitas salas que estavam disponíveis para alugar naquele bairro que ele queria, né? Buscando as características. Então, tinha que ter um pé direito alto, tinha que ser tudo num único andar, né? E então eu fiz essa pesquisa para ele, eu pessoalmente busquei. Uma outra pesquisa também que eu participei foi também, né, com relação a essa área fitness, que foi a pesquisa com relação a vários critérios, né, com relação a academias que prestavam aulas de pequenos grupos, né, mais voltada para o funcional. Então, eu fui e fiz aulas, né? Me marquei uma aula experimental, algumas são gratuitas, outras são pagas, mas enfim, eu escolhi, avaliei algumas academias que estavam dentro do padrão semelhante ao propósito do meu cliente, e eu fui fazer aula experimental de todas essas academias. Aí eu avaliei alguns critérios, eu avaliei o atendimento, eu avaliei as instalações, eu avaliei a aula, o professor, avaliei várias coisas, né? O preço, e passei tudo isso para ele. Tá? Então, assim, apenas um exemplo de uma pesquisa de mercado e uma forma que pode ser feita, mas existem, né, várias maneiras, né, de fazer essa pesquisa. Você vai ter que encontrar a sua. Agora começa a ficar bom, né? Estudos concorrentes. Aí também está relacionado com essa pesquisa, esse exemplo que eu dei, né? Essa pesquisa também eu estava avaliando os concorrentes. Então você vai lá, vai ver quem são os seus principais concorrentes, você vai colocar qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, quais são os preços, o atendimento, né? Então tudo isso é importante que você enumere, tá? Essas anotações que eu fiz aqui também tá no material, no e-book, né? Que eu estou disponibilizando aqui embaixo. Eu coloquei aqui apenas para facilitar aqui a nossa análise, né? Então, você precisa colocar os pontos fortes e os pontos fracos, né? Com relação aos materiais, com relação ao preço, à localização, as condições de pagamento, os serviços que são disponibilizados, né? E depois você tem que fazer as suas próprias conclusões, né? Com relação ao que você está oferecendo. Não adianta você comparar coisas diferentes. Se ele é muito diferente de você, você não vai conseguir comparar. Você vai ter o seu diferencial. Mas se for algo mais próximo, dá para você fazer uma comparação aí, né? E também salientando aqui a questão da demanda, né? Se realmente existe espaço para tudo. Aqui em Brasília mesmo, a gente vê ruas, tem a Rua das Farmácias, né? É uma farmácia do lado da outra. E outro dia até eu estava numa palestra e me fizeram uma pergunta com relação a cafeterias, né? Perguntaram, tem 50 cafeterias aqui em determinado bairro, né? Como é que todas sobrevivem? E a minha resposta foi a demanda. Se todos estão ali, é porque existe a demanda, né? Então, essa realmente é uma questão que tem que analisar. O concorrente pode estar do seu lado e existe demanda aí para todo mundo. Mas, dando sequência aqui, né, vamos falar, então, dos fornecedores. Então, você precisa já, antes de abrir, já ter contato com seus fornecedores. Né? Se você vai vender algum produto, especialmente. Né? Se você é um prestador de serviço, né, de repente, o seu fornecedor vai ser ali um software que você vai assinar, né, um servidor, alguma coisa nesse sentido. Mas, quem vai revender ou fabricar alguma coisa precisa, sim, né, levantar e aprovar cadastro. Se você já tiver o CNPJ, né? Então, você já vai e já aprova, porque você vai precisar, na hora que você for startar a sua operação, você vai precisar saber de quem comprar e o preço, que é o que nós vamos fazer aqui também. Você precisa ter uma média de preço dos seus produtos, né? Para você poder fazer
esse estudo aqui de viabilidade. Pode até ser que eles variem, né, no momento que você for abrir, mas você vai precisar, tá? Então, você anota todos os seus fornecedores, né? E a capacidade de atendimento, tipo, se tem um fornecedor. Inclusive, até lembrei agora de uma atividade que a gente fez no curso, que a gente precisava vender um produto, e a gente precisava de um dia para o outro. Sabe, que a pessoa fabricasse e entregasse no dia seguinte para a gente. Aí a gente contratou vários fornecedores para a gente poder atender a demanda, porque um conseguia entregar 10, o outro conseguia entregar 20, o outro conseguia entregar 50, né? E a gente acabou contratando todos para poder absorver ali a nossa demanda da atividade. Então, é muito importante você também saber a capacidade aí produtiva de cada um, tá? Agora, vamos passar para o item 3, que já falando em marketing. Eu também gravei um vídeo aí falando um pouquinho mais sobre marketing. É importante que você volte lá e entenda, né, o que é cada um. Então, aqui a gente já vai começar descrevendo os produtos. Como, por exemplo, que eu botei produto A, produto B, só para exemplo. Agora, se você tiver lá, né, vamos pensar em uma loja, que você tiver 50 produtos, descreva todos esses produtos, pelo menos os principais, né, os mais representativos aqui para a gente poder trabalhar com eles, tá? O preço, então você vai, aqui já vai entrar o preço, você vai fazer o custo da aquisição, por quanto, né, você vai precificar cada um. Lembrando que a gente vai fazer precificação, né, mais lá na frente. Então, aqui a gente não tem, a gente não está falando de preço de venda, tá? A gente vai voltar aqui depois. Eu vou passar um pouquinho mais para frente aqui, tá? Nós vamos voltar nesse item 3.2 aqui. Então, estratégias promocionais. Então, nesse momento aqui, ainda estamos falando de marketing, né? Você vai ver, você vai planejar quanto você vai gastar em redes sociais, em propagandas, né? Pode ser publicidade até anúncios do Google e por aí vai. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? E alguns valores só para a gente simular aqui uma DRE lá na frente, né? Que a gente vai construir essa questão aqui, tá? Mais lá na frente. A estrutura de comercialização também. Como é que você vai fazer? Você vai vender físico? Vai vender online? Né? Como é que é toda essa estrutura de comercialização? Você vai ter uma equipe de vendas própria? Você vai contratar, né, terceirizar? Como é que vai ser toda essa questão? Então, aqui nesse momento que você vai pensar aqui nessa estrutura e aqui você vai descrever tudo isso, tá bom? Como está em Excel, né, nem tudo são números, muitas vezes são textos, é texto mesmo, é descrição, tá? Então, aqui também, a localização, né? Qual o endereço? Por que você escolheu esse endereço? Aqui já é mais para provocar mesmo, né? Ah, eu escolhi porque é perto da minha casa. Não. Seu cliente está perto da sua casa? Às vezes não está. Às vezes ele está numa cidade distante, enfim, né? Você escolheu baseado no seu público-alvo, né? Você escolheu baseado na acessibilidade, porque você vai atender determinado tipo de clientes, né? E outro dia me falaram que vai abrir uma cafeteria pet, né? Que vai ter, né? Os bichinhos vão poder fazer parte ali do ambiente, né? Então, assim, já é um lugar que tem que ter, né? Tem que ter público para isso, tem que ter pessoas ali perto que vão, né? Consumir esse produto, tá? Então, é muito importante também você definir aqui e estudar detalhadamente a sua localização. O 4.1, né, nós já vamos entrar aqui no arranjo operacional, né, na parte operacional, né, falando aqui do layout, como é que vai ser, quais os setores da sua empresa, né, até mesmo como é que vai ser o seu espaço físico ali, se for uma loja, ou se for uma empresa, né, como é que você vai botar, quantas mesas, né, quantas cadeiras, quantos computadores, porque tudo isso vai impactar nos seus cálculos também para o investimento. Tá? Eu não vou descrever aqui, mas isso você precisa, né, ir listando como é que vai ser essa estrutura, porque tudo vai apoiar na hora de você levantar os custos do investimento inicial. A capacidade produtiva, né, que também eu botei um exemplo, produto A, produto B, né, quantas unidades você já estudou lá o seu fornecedor, já sabe quanto que o seu fornecedor entrega. Então, como, né, você já estudou a demanda do seu cliente, a demanda do seu mercado, você já sabe, então, mais ou menos quantas unidades você espera vender de cada produto, né, por mês, tá? Então,
isso aqui também é, né, você vai construindo à medida que você vai entendendo o seu negócio. Então, eu falei no plano de negócio, você não consegue sentar e fazer à tarde. Uma tarde só você faz esse esquema aqui que eu fiz, isso você faz, né? E daí você vai preenchendo cada uma das abinhas à medida que você for entrando e apurando as informações. E não tenha pressa, né? Tudo é preciso ser feito realmente com muito critério. Então, a questão dos processos também eu vou ter aqui como um exemplo, né? Uma loja que você vai receber, você vai estocar, você vai organizar algumas coisas na vitrine e nas gôndolas, se você tiver. Você vai ter o setor de vendas, você vai ter a embalagem, o caixa, vai ter a entrega, vai ter o financeiro, a contabilidade, como se fosse um fluxo de processo mesmo, tá? Eu também gravei um vídeo sobre processos, né? Tá aqui no YouTube também, junto com uma playlist. Aí vocês deem uma olhadinha lá também, que a gente fala um pouquinho aí também da importância desses processos, tá? A necessidade pessoal. Então, você já sabe quantos funcionários, você já tem a sua estrutura, já sabe o seu layout, já sabe quantos funcionários você vai precisar. Aqui, como exemplo, você vai precisar de um estoquista, um vendedor, um caixa, um administrativo financeiro, um gerente, né? Quantos você vai precisar, né? Que eu botei 3 vendedores. O salário, botei também um salário aqui só fictício também, né? Lembrando que tem os encargos, você vai ter que pagar INSS, FGTS, aí você vai consultar aí a sua contabilidade para saber, né? Quais são os encargos, dependendo do seu regime tributário, tem os encargos da empresa, tem os encargos do que são descontados do funcionário, né? Pega direitinho com ele esses encargos, né? Coloca aqui, né? Eu botei aqui como exemplo para a gente poder ter um valor aí estimado, né? Por mês e por ano de gastos aí com o pessoal, tá bom? Então, eu vou avançar mais um pouquinho aqui, que a gente já está na planilha 5, onde a gente entra já no plano financeiro, tá? Então, toda essa planilha aqui, a 5, ela vai terminar lá no 5.13, né? Que já é a análise dos indicadores, e aqui a 5.12 já é a DRE. Então, a gente vai construindo toda a parte do plano financeiro e vamos voltar lá em outras abas também para completar, né? Baseado nas informações que foram levantadas anteriormente. Então, você acaba indo e voltando aqui em várias abas, é desta forma mesmo, tá? E as fórmulas que a gente está usando aqui é praticamente autossoma, né? Somar, diminuir, é basicamente essas fórmulas que a gente está usando aqui, tá? Não muito mais que isso. E também, como vocês viram, a estética também é uma coisa bem básica, né? Cor, enfim, se você tem condições de fazer, botar botões, atalhos e coisa, você fica à vontade aí, né? Mas eu fiz na forma bem enxuta mesmo, tá? Então, aqui nós vamos falar de investimentos fixos, né? Então, os investimentos fixos, aí baseado lá no layout que você fez, baseado, né, no estudo que você fez, você vai saber quanto você vai precisar de imóveis, quanto você vai precisar de equipamentos, de computadores. Eu coloquei ficticiamente aqui um valor também para a gente poder ter ali a DRE. Vamos então dar seguimento aqui, já passando para o item 5.2. Então, 5.2 é o capital de giro. Tá? Então, primeiramente, nós nos baseamos na parte do estoque inicial, né, que você vai precisar. Se você for um prestador de serviço, aí não temos esse capital inicial, temos apenas, né, o caixa mínimo. Tá? Então, o caixa mínimo, nós vamos preencher primeiro aqui o 5.11 e 5.12, depois a gente volta aqui para preencher, né, o capital de giro. E lembrando que eu botei até a observação, né, que essa questão da necessidade do capital de giro, ela é um pouco complexa, né, principalmente para quem vende mercadoria, porque você precisa também definir o prazo médio de vendas, tá? Então, é o que é o ciclo financeiro. Já gravei material, inclusive, falando sobre ciclo financeiro. O tempo que você tem da compra da mercadoria até o recebimento. Então, muitas vezes você compra, né? Paga o seu fornecedor em 10 dias, vende em 20 e recebe em 30. Né? Então, todo esse processo, pode não ser nessa ordem,
né? Ele vai mostrar aí o seu ciclo financeiro, né? E você consegue medir aí, então, o seu capital de giro aí, baseado no prazo médio de vendas, tá? Então, ficticiamente aqui, a gente vai se basear aí nas informações do 5.1, 5.2, e depois a gente volta aqui, tá bom? Então, no 5.3, nós vamos falar dos investimentos pré-operacionais, ou seja, são aqueles que acontecem antes de você começar a operação. Então, você vai fazer a reforma, nós já falamos, né? Aquisição de imóveis, você vai precisar treinar a sua equipe, ou você mesmo, né? Buscar um treinamento, você vai ter taxas, né? De abertura de empresas, de licenças, enfim, diversas coisas aí que você precisa, que são despesas pré-operacionais, tá? E a 5.4, né? A gente está falando aí do investimento total. Então, a 5.4, ela vai buscar lá da 5.1, tá? As informações com relação aos investimentos, tá? Aí depois ela vai buscar o 5.2, que é o capital de giro, tá bom? Então, aqui o 5.2, esse capital aqui. E ela também vai buscar aqui na 5.3 a estimativa. Então, o investimento total é a soma, né, do que nós levantamos anteriormente, tá? Então, agora que a gente já definiu, né, quanto que a gente vai precisar de capital, a gente pode voltar lá na 1.9. Eu coloquei aqui para não esquecer, ó, a 1.9. Então, aqui, né, na 5.4, a gente levantou que vai precisar, né, 353. Eu já vim aqui na 1.9, né? Vou pegar aqui, vou dar um igual, vou aqui na 5.4, vou trazer esse valor para cá, né? Aí, digamos que você e seu sócio tenha capital próprio de 300 mil, né? A diferença de 53 é o que você vai aí precisar, né? Ir atrás, tá? Para preencher, para completar aí o capital inicial, tá bom? Então, agora, na 5.5, nós já vamos falar de estimativa de faturamento. Tá? Então, baseado lá, né, no preço de venda, que a gente já vai estipular mais para frente, né? Então, nós vamos vir aqui no 5.6, depois a gente volta aqui, né? Eu sigo essa ordem, mas a gente, lembrando, a gente vai e volta, né? Tá? Então, aqui, eu peguei o produto A e o produto B, né? Estou fazendo uma forma bem simples aqui a precificação. E, inclusive, eu vou também depois, né, gravar um vídeo com mais detalhes falando de precificação e de markup. Mas, para a gente concluir aqui a questão do plano de negócios, né, eu estimei o custo de aquisição do produto A, produto B, né, e estimei também um markup aqui de 100%. Tá? Então, peguei despesas fixas, custos variáveis, margem de lucro que você pretende, né? Calculando o markup de 100%. Então, 100% ele vai dobrar de valor. Então, o preço de venda do produto A seria 100 e o produto B seria, né, 150. A gente volta aqui, né? Tem os produtos de venda, 100 e 150. Aí, quantas unidades você acha que vai vender, né? No período, no mês, você acha que vai vender 2.350 e 3.560, tá? Então, um mês você vai ter um faturamento aí bruto de 769 e no ano 9.288, tá bom? Aí, dando sequência aqui, nós vamos calcular a estimativa do custo unitário, tá? Que nós já fizemos aqui, que a gente chegou lá no preço, né? E no 5.6 também nós temos aqui a questão das comissões, tá? Então, você vai definir impostos e comissões. Aqui eu coloquei 6% de impostos e 10% de comissão, tá? Então, você vai estudar como é que vai ser essa sua estrutura comercial aí, para você poder ter os custos de comercialização, tá? Então, aqui, basicamente, são os custos indiretos de comissão e impostos. E também você vai apurar, né, outros custos aqui de materiais aqui diretos, né, ou mercadorias vendidas. Então, o custo você já sabe, né, que a gente já pegou lá, 50 e
75, mas podem ter outros, né? Esse nosso exemplo tá um exemplo assim bem simplesinho, né? Podem ter outros e você vai botando aqui. E no 5.9, então, aqui você traz, né, novamente a estimativa de mão de obra aí de todo. Eu fiz lá também, mas lá na realidade era só para você relacionar os funcionários. E aqui seria para calcular realmente, né, os custos. Eu já fiz lá, ficou 2 vezes, né? Então dá para a gente apagar lá também. E aqui o 5.10, a estimativa de custo com depreciação. Então, digamos que você, né, vai comprar computadores, máquinas, né, cada um tem uma regra para depreciação. No modo geral, 5 anos. Então, em 5 anos, você vai ter que renovar esse produto. Você vai ter que comprar um computador novo, você vai ter que comprar essa máquina. Então, você já estima que você vai gastar com depreciação, né? Aqui nesse exemplo, um bem de 5 mil, que você vai gastar 83 aí, que seria o ideal para você fazer uma reserva, porque em 5 anos você vai ter que renovar e comprar novamente esse bem, tá bom? Aí você vai ter, não vai ter só uma, vai ter várias máquinas, você vai, né, detalhar isso aqui. Agora, os custos fixos, tá? Esse é até mais simples de fazer, né? Talvez mais claro, assim, você vai gastar com aluguel, com condomínio, né, com salários e encargos, né, que já estão lá, né, no item 4.4. Isso aqui está errado? Ah, isso aqui já está errado, tá vendo? Tá com uma formulazinha aqui, né? Os salários e encargos, a gente tem que vir aqui, 4.4, né? Aqui, né? Aí tem vale transporte e refeição, telefone, contabilidade, agência de marketing e por aí vai, tá? Então, aqui no salário eu peguei salários e encargos. Pronto. Então, você vai estimar quanto que você vai gastar, né, com todas essas despesas. Podem ter outras, né, que são apenas exemplos, tá? Dos custos fixos, aqueles que, independente de você vender, você pode vender zero, eles vão existir, tá? Esses são os custos fixos. Aí, agora aqui, né, eu já, vou até ocultar esse aqui, eu já trouxe uma estrutura aqui, exemplo do demonstrativo de resultado, né? Montei aqui uma estrutura que eu já tinha e fui buscando, então, os valores. Por exemplo, no 5 pontos, receita de venda de produtos, né? Fui somando, imposto sobre vendas, né? Receita líquida, lucro bruto, né? Tudo baseado aqui nos custos, 5.5, os custos. Aí o lucro bruto foi esse aqui, despesas operacionais, né? E no final, eu calculei aqui, né, o lucro neste cenário, com estes custos, com essa estimativa de 198 mil, tá? Aí, o 5.13, ele já traz, né, aqui os indicadores, tá? Eu fiz aqui os cálculos baseados nesses dados, nesses exemplos, tá? Mas aqui é fórmula, tá bom? Fórmula e interpretação. Então, eu não vou me deter aqui a muitas explicações, né, com relação aqui ponto equilíbrio, margem, lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno, porque eu vou gravar também um vídeo, até porque esse já está ficando até bem extenso, né? Eu vou gravar um vídeo para falar como calcular esses indicadores, né? E também como analisar, tá bom? E como vocês viram aqui, eu botei visão otimista, realista e pessimista, tá? Que já está aqui relacionado com a construção dos cenários, tá? Então, eu fiz aqui, né, já para facilitar, né? Mas ele está aqui no item 6, tá? Aonde você constrói uma visão otimista, realista e pessimista, tá? Por exemplo, essa otimista é aquela que a gente está construindo ali. A realista pode ser algo em torno de 50%, digamos, você vai vender a metade do que você está pretendendo, né? E a pessimista seria vender 30%. Aí você vai diminuir tudo, 30%, com exceção dos custos fixos, tá? O restante de todos você diminui ali. Mas digamos que não, você fala, não, na minha visão realista, eu vou vender 80% e na pessimista eu vou vender 60%. Fica a teu critério, que o papel aceita tudo, tá? Mas é importante você trabalhar com essas visões, assim como aqui também o ponto de equilíbrio, né? E as mais você faça a mesma coisa, que é aqui esse item construção do cenário. E por fim,
né? Que não necessariamente nesta ordem, como eu falei, você vai fazer a avaliação também das suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. É muito importante que você reflita e escreva sobre isso, principalmente depois de você já ter analisado, né, todo o seu cenário, todo o seu plano de negócios, né, e que você volte e revisite isso com bastante frequência, tá? Essa é a matriz aí, né, fofa, né, utilizada, né, não é uma técnica, né, utilizada aí, bastante eficaz, tá bom? Eu vou terminando por aqui. Quero deixar também os meus contatos, né? Pedindo que vocês sigam aí a Divalura nas redes sociais, que vocês também se inscrevam no canal. Se gostaram do vídeo também, compartilhem, curtam aí, compartilhem, né? Com outros empresários. E até o próximo, né? Que a gente possa em breve estar aí discutindo outros assuntos importantes. E muito obrigada.